Naamã, ele carrega uma doença sem cura. Naamã sabe que se ele confessar a sua lepra, ele vai ser excluído, ele vai perder a sua patente. Se ele mostrar para o seu rei que ele carrega uma doença que contamina toda a igreja, o pastor vai excluir. Se ele contar para o rei que ele carregava uma doença, o rei ia tirar sua patente. Naamã já não ia ser mais reconhecido, Naamã já não ia ter mais valor, Naamã precisaria ser excluído. Só que Naamã, certo momento de sua vida, ele vai ver que se ele continuar com aquela lepra, ele vai morrer. Então é necessário que entendamos que se nós continuarmos a esconder as nossas lepras, nós iremos morrer. Talvez você não vai morrer fisicamente porque você não está com a lepra, mas carregamos lepras em nossas almas que temos escondido dia após dia, para mostrar para a sociedade, para eu poder pegar o microfone e pregar, para eu poder pegar os instrumentos e tocar. Então Naamã, vendo que ele está prestes a morrer, ele vai sujeitar a primeira questão que o texto diz: confessar. Aí eu vou lá para Provérbios 28:13. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. E Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros, orais uns aos outros, orais uns pelos outros, para que podeis ser sarados. Então, quando Naamã confessa, quando Naamã revela, quando todo mundo já percebe que Naamã é um homem leproso, Deus vai começar a usar de misericórdia para a vida de Naamã. Então talvez você não tenha visto coisas ainda porque você não confessou as suas lepras, para que Deus comece a levantar pessoas para te ajudar. Então, a partir do momento que Naamã confessa, mostra para o rei: rei, eu preciso te contar algo, tem algo incomodando. Eu sou um homem leproso, mas tem uma menininha lá dentro de casa, que ela é como Cristo, que ela é como o Espírito Santo. Ela já me deu direcionamento do que fazer para me viver sem essas lepras. Então o rei disse: faz o seguinte, eu vou enviar uma carta para o rei, pega dinheiro, pega roupas e vai, porque quando você chegar lá, a carta já vai estar na mão do rei. Então Deus de misericórdia, após Naamã confessar as suas lepras, ele levanta 3 pessoas ou mais para ajudar Naamã. Primeiro é a menina, ele levanta essa menina para dar direcionamento que era necessário fazer. Segundo, Deus vai usar o próprio rei, aquele que tinha poder para excluir e expulsar Naamã da Síria, daquela terra, vai lhe ajudar. Aquele que muitas das vezes acha que vai nos excluir, é aquele que vai nos estender as mãos. Aquele que a gente acha que não se importa conosco, é aquele que Deus vai levantar para mudar a sua trajetória. Aleluia. Então Deus também vai levantar os súditos, porque Naamã, quando está prestes a desistir, porque quando Eliseu ordena que ele vai até o rio, a sua lepra espiritual sobe, a sua lepra espiritual manifesta o seu ego, a sua soberba. Como eu, assim, um homem de patente, um homem de respeito, vou ter que descer naqueles rios sujos. Então os súditos dele, usados por Deus: ei meu rei, ei meu chefe, se eles te pedissem coisas piores para que você fosse curado, você não faria? Então vai lá, mergulha, é simples, dá 7 mergulhos e vê o que acontece. Aleluia. Mas quando a gente vê para a nossa geração atual, nós vemos diversos crentes doentes. Tem muitos crentes doentes dentro da casa de Deus, onde deveríamos anunciar a alegria da salvação. Existem muitas pessoas leprosas nas suas almas dentro da casa de Deus, porque hoje em dia não se encontram mais pessoas para que você possa confessar as suas lepras. Porque quando eu confesso a minha lepra, quando eu confesso aquilo que está me matando, quando eu confesso os meus pecados, aqueles que deveriam estender as suas mãos, aqueles que deveriam me ajudar, são os que têm me matado. É crente matando crente. Eu vou atrás de uma cura de minha lepra, eu vou confessar as minhas lepras, mas aí a lepra do meu irmão se manifesta.
pequei, estou leproso, preciso ser curado, senão eu vou morrer. Você envia naquela expectativa de receber um aconselho, um direcionamento, através um confronto. Se arrepende, toma posição, volta para Jesus. Mas não é isso que nós temos. Quando nós assustamos, quando eu confesso a minha lepra, todo o bairro Eldorado já está sabendo, porque existem pessoas hoje com lepras nos dedos. Elas vêm cá com seus 2 dedinhos no canto do telefone e apertam. Elas começam a encaminhar para as pessoas. Elas começam a dizer: você viu o que aconteceu com fulano tal? Você viu o que aconteceu com fulano tal? Estava na igreja ontem, mas hoje já está aprontando. Então as pessoas elas já não querem mais confessar as suas lepras. Elas preferem caminhar doentes no meio da igreja. Pessoas que não têm alegria de estar na casa de Deus, vêm com medo, principalmente porque tem medo de perder a sua salvação. Mas tudo que ela queria era viver em comunhão, em paz com os irmãos, que os irmãos abraçassem, que a sua fraqueza se manifestasse. Glória a Deus. Então é assim, eu confesso a minha lepra, e as pessoas me condenam. Aí eu pergunto para a igreja: se a minha lepra for confessada hoje, pregarei eu outra vez sobre esse altar? Se amanhã chegar uma notícia no seu telefone que o pregador que estava na noite anterior, ele caiu, aí eu te pergunto: tem misericórdia da parte da igreja? Tem oração da parte da igreja? Ou tem condenação? Seja realista, igreja. Nós vamos para a internet massacrar, nós vamos para a internet matar. Mas sabe depois que aqueles que nos mataram faz? Eles esperam um tempo e procuram você de novo. Ah, fulano, você sumiu. Depois aparece lá na igreja. Aqueles que te mataram, eles querem ir atrás de você depois que você já morreu espiritualmente. Depois que a lepra te consumiu, você só precisava de uma cura. Mas o que você encontrou foi mais doença ainda. A gente Glória vê, a Deus, aleluia. nos dias atuais, pessoas que até querem voltar para a igreja. Crentes já cantaram, pregaram, profetizaram, falaram em línguas, revelaram da parte do Senhor. Mas devido ao fardo pesado, devido aos pratos do diabo, ele caiu. Só que ele tem vergonha de voltar para a igreja, porque os olhos vão condená-los. Eles queriam tanto, eles só queriam um abraço da parte da igreja, mas não é isso que nós temos oferecido. Nós temos matado aqueles que dizem ser nossos irmãos. É crente matando crente todo santo dia. É crente que compartilha página de fuxico eu gosto. Às vezes eu recebo meu direct, pastor que caiu de fuxico gospel, me dá vontade de copiar. Eu falo: vira crente, fofoca gospel. Se converta, meu filho, pelo amor de Deus. Vai orar pela sua vida, vai orar por esta vida. Essa vida precisa de oração. Larga essa lepra da fofoca de lado, pelo amor de Deus. Deixa Deus te curar. Porque ele está morto lá fora e você está morto aqui dentro.
que ceifaram suas próprias vidas. Aí eu não sei o que levou esses homens, mas eu creio pela palavra que eles só queriam confessar as suas lepras. Porque pastor, porque líder de louvor, porque missionário, obreiro, são seres humanos como qualquer um. Eles erram, pecam como qualquer um. Mas aí o pastor vem, pega, dá banho, trata, cura, arranca do mundo das drogas, arranca da bebedice, está faltando alimento em casa, a cura está para ser cortada, o pastor muitas vezes tira do bolso. Mas quando o pastor precisa anunciar a sua lepra, ele não pode, porque se ele anunciar a sua lepra no altar aqui hoje, a própria igreja devora. Amanhã todo mundo começa a mandar mensagem para o pastor, dizendo que desligou para o ministério, e faz questão de ir para outro ministério e dizer: eu saí daquela igreja porque o pastor fez isso, eu saí daquela igreja porque o meu pastor fez isso. Não tem misericórdia. Os crentes atuais não sabem o que é misericórdia. Então os pastores, eles preferem tirar suas próprias vidas do que confessar as suas lepras, porque se ele confessar as suas lepras, aqueles que deveriam abraçar vão lhe matar. Então ele prefere morrer no oculto, ele prefere morrer no escondido, ele prefere colocar uma porta sobre sua pessoa e pular de um telhado, porque ele tem temor de escandalizar a obra de Deus. Mas ele devia ter temor de pecar, mas ele é ser humano. Ele é leproso como eu, ele é leproso como você. Ele precisa do milagre da parte de Deus, assim como eu e você. Você veio buscar milagre, ele também precisa de milagre. Então, quando a gente olha e fala sobre misericórdia, a gente vai para o Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala que aqueles que choram serão consolados. Só que os crentes de hoje, eles querem tudo para o seu bel prazer. Eles querem a palavra para aquilo que lhe agrada. A palavra que lhe agrada, eles pegam para eles. Porque quando está escrito lá assim, o Sermão do Monte é a carteirinha do crente, do cidadão dos céus. Quer saber se você é salvo? Viva o Sermão do Monte. Viva aquilo que Cristo disse. Mas não traga a palavra para o seu bel prazer. Porque quando os crentes pegam aqueles que choram serão consolados, eles pensam que se a namorada dele terminar com ele hoje e ele começar a chorar, ele vai ser consolado. Mas Jesus estava dizendo: ei, chore pelo pecado do mundo. Sabe essas guerras que estão acontecendo? Chore, que eu vou consolar. Sabe essas crianças que têm desaparecido e não voltam para os seus pais? Volte a chorar. Tem misericórdia por essas crianças. Tem misericórdia pelo pecado, pelos governantes que pecam. Só que nós queremos a palavra do nosso bel prazer, porque muitas das vezes nós achamos que a Bíblia era como uma lâmpada de gênio. Eu não estou dizendo que Deus não vai usar, vai falar da forma que Ele quer. Quem sou eu para dizer como Deus trabalha, como Deus faz? Não. Mas os crentes de hoje, para buscar a resposta de Deus, eles não vão mais para o joelho, eles não mais se consagram, eles não mais jejuam. Eles vêm cá para a Bíblia quando está aflito, eles fazem assim com a palavra e colocam o dedinho. Aí aquele versículo que saiu, se sair, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele dá glória. Mas se sair, põe tua casa em ordem que você vai morrer, ele repreende. Se cair lá, quando Jesus está pensando que ele demônio quer se andar com a sua vida, está repreendido. Mas se vir que você vai receber a bênção, glória a Deus. Então não busque a palavra do Senhor para o seu bel prazer. Viva conforme ela é. Aquilo que Jesus disse que é, que nós devemos crer que é. Se Jesus disse que vai operar um milagre na casa, Ele vai. Ele é imutável. Ele não mente na sua palavra quando Ele diz que Ele tem poder para mudar o seu quadro de vida hoje. Ele tem poder para mudar o seu quadro de vida hoje. A resposta que você deve buscar, se você crer, deixar a sua lepra de lado, você vai
Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória. E todo mundo